Continuando, diz assim: atenção, a introdução deve ser escrita com suas próprias palavras e nunca deve ser copiada de outras maneiras, de outras obras, desculpa. Não é para ficar copiando o texto de outras referências, porque isso é crime, isso é plágio. No entanto, as ideias que embasam a sua introdução devem ser referenciadas de acordo com as normas da BNT. É que, na realidade, assim, não é para fazer citação, mas claro que você vai construir a introdução com base no que você vai ler. 1.1, já começa o problema. O problema de pesquisa, o problema mesmo, né? O problema de pesquisa é a pergunta norteadora do seu estudo e deve estar relacionado ao tema escolhido. É formulado através de uma pergunta clara e objetiva. A pergunta deve ser elaborada de forma a conduzir a uma discussão sobre o tema. Por isso, não deve ser respondida com sim ou não. Então, você vai construir uma pergunta bem elaborada a partir do tema e do título que você selecionou, você criou. Então, vai ser um parágrafo, né? Não precisa escrever um texto longo, pode ser um parágrafo de 2, 3 linhas, no máximo 4, mostrando uma pergunta, porque essa pergunta é o que vai induzir você a fazer a pesquisa bibliográfica. Atenção, seu problema e objetivos devem estar relacionados com o tema e título, mas não devem ser idênticos. Então, não é para ser igual, mas deve ter relação, não pode estar desrelacionado, né? Sem relação, porque tudo aqui é um trabalho só. Somente os títulos das sessões devem ser iniciados em uma nova página. Então, por isso, é seguido, tá? Da introdução, esse item 1.1, que é o problema. Sendo assim, o problema, que é um subtítulo da introdução, não deve ser iniciado em uma nova página. Só aqui, ó, a partir do 2, objetivos em uma nova página. Objetivos, atenção. Para elaborar seus objetivos, considere que sua pesquisa deverá ser impreterivelmente uma revisão de literatura, não pode ser outro tipo. Só pode ser revisão de literatura. Qualquer outro tipo de metodologia apresentado será invalidado. O que é uma revisão de literatura? É uma pesquisa a partir de fontes bibliográficas acadêmicas confiáveis. Isso você viu lá na disciplina de metodologia científica. Lembra lá. Se não lembra, é bom dar uma revisada e voltar lá no livro, no material. Qualquer outro tipo de metodologia apresentado será invalidado. Sendo assim, não elabore objetivos que impliquem ações de melhoria ou intervenções práticas. Por exemplo, orientar, avaliar, propor, conscientizar, calcular, desenvolver, elaborar, criar, produzir, projetar, monitorar, otimizar e implementar. Ou seja, não é para escrever objetivos com esses verbos aqui. Não é, não pode. Porque isso aí implica em algum tipo de intervenção. E não pode fazer intervenção. 2.1, objetivo geral primário. Isso aqui vai sumir, tá? De quando for. Isso aqui é só. Essa parte não precisa escrever nada. É só assim, ó. Tem que ficar assim. Pronto. O objetivo geral representa a meta que a pesquisa pretende alcançar, ou seja, demonstra como irá responder ao problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta, né? Então, a resposta para ele deve ser colocada aqui no objetivo geral. É importante destacar que na pesquisa bibliográfica o objetivo é essencialmente acadêmico. É acadêmico, totalmente. Lembre-se que o objetivo geral deve ser apenas uma frase, clara e concisa, e deve iniciar com o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é o verbo original, né? Como, por exemplo, discutir, compreender. Isso aqui é verbo no infinitivo. Descrever é um verbo no infinitivo. Apontar é um verbo no infinitivo. Conhecer, entender, estudar, etc. Então tem que ser uma frase única. 2.2 Objetivos específicos ou secundários. Os objetivos específicos representam as ações necessárias para atingir o objetivo geral. Então, é mais prático. Né? Você vai
descrever que tarefas serão realizadas para se chegar, né, para se atingir o objetivo geral. São os passos mais detalhados para responder ao seu problema de pesquisa. Deve-se estabelecer no mínimo um objetivo específico, que assim como o objetivo geral deve iniciar com verbo no infinitivo. Então, mesma coisa. Cada um deve ser uma frase clara e concisa. Apresente seus objetivos específicos em forma de tópicos, como no exemplo abaixo. Então, está aqui, ó, é no tópico. Então, esse aqui, como é ilustrativo, só para orientar, então você vai, por exemplo, aqui, ó, definir os objetivos específicos que irão resultar na criação do seu TCC. Então, pesquisar sobre os conceitos fundamentais de planejamento estratégico, por exemplo, né? Que é o que eu estou propondo ali, né? Então, tira esse amarelo. Aqui é bom colocar por que isso está ali, né? Por que isso está bem para ali. É só arrumar aqui, né? Tem que arrumar aqui. Isso é tabulação. Opa, o que eu fiz aqui, né? É isso aqui, ó. Vamos tirar. Se eu consigo tirar. Deixa eu ver aqui, 1, e aí você traz para cá. Só para ficar ali. É isso. Certo? Então vamos supor que eu quero mais um objetivo específico. Então vamos aqui. Entender como as empresas de turismo, serviços de turismo, implementam planejamento estratégico em suas atividades, por exemplo, né? Então, vamos supor aqui, objetivo geral, como eu não criei, né, eu vou criar agora, tá? Então, vamos fazer assim, pesquisar como as empresas de serviços de turismo implementam, utilizam o planejamento estratégico em suas atividades vou colocar assim, em suas atividades para obtenção de vantagem competitiva. Por exemplo, então, tira esse amarelo. Então tá aí. Então já criei. Eu criei 2 objetivos específicos e um objetivo geral. Tá bom? Então estaria ali. Justificativa. Demonstre, aqui, essa parte da justificativa é escrever um texto para justificar sobre a importância dessa pesquisa. Por que ela é importante? Demonstre com suas palavras a importância que seu trabalho tem para a comunidade científica, bem como para a sociedade. Esse item deve responder à questão: por que estuda esse tema? A justificativa consiste na explicação dos motivos que tornam o tema relevante, né? Então, essas perguntas que aqui são apresentadas é para guiar, né, para dar um norte, assim, de como pensar para construir essa parte. Por que a escolha deste tema? E aí você vai escrever um parágrafo, por que escolheu, para justificar por que o tema é importante. Né? Por que ele é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que escrever sobre esse assunto? Então, é convencer, né? Uma forma de essa justificativa é tentar convencer o leitor de que essa pesquisa tem importância.
Assim, elabore uma exposição sucinta das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática, que tornam importante a realização da pesquisa, bem como as contribuições sociais e acadêmicas que o estudo pode proporcionar. Seja direto e coeso para não incluir outras partes do projeto, como os objetivos e a metodologia, tampouco os resultados esperados de sua pesquisa. Recomenda-se que apresente de 2 a 3 parágrafos abordando a importância do tema e a relevância da pesquisa, seguindo a estrutura proposta. Então, 3 parágrafos é o ideal, onde no primeiro você vai apresentar o tema apontando a importância dele. Então, é o tema geral, né? O que é o teu tema? Então, você escreve um parágrafo apresentando para o teu leitor. Segundo parágrafo, neste momento, seu foco será em explicitar a importância, né, a relevância da sua pesquisa, não mais do tema. Então, a importância da sua pesquisa é aquilo que está relacionado com a tua pergunta-problema. Né? Então, você tem um tema, você tem uma pergunta que é o problema, e por que é importante fazer essa pergunta dentro desse tema? Terceiro parágrafo, destacar quais contribuições a pesquisa poderá trazer para a sociedade, para a comunidade acadêmica. Então, é escrever um parágrafo dizendo assim qual serão os benefícios, né, que a tua pesquisa vai trazer para a sociedade, para a comunidade acadêmica. Então, isso é um tanto filosófico até, mas é dizer que isso vai acrescentar nas pesquisas relacionadas da área, né, que você está pesquisando, isso para a sociedade, para a comunidade acadêmica, vai agregar para quem vai dar continuidade a pesquisas dentro desse tema, coisas assim. Para facilitar a escrita, recomenda-se que utilize frases como: este estudo se justifica, a relevância deste estudo se deve a, portanto, este estudo é relevante por. Então, ele está dando dicas de como escrever, né? Começar os parágrafos. Não faça parágrafos com apenas uma frase. Os parágrafos devem ter entre 4 a 6 linhas também. Não coloque experiências pessoais e não escreva em primeira pessoa, também não pode, né? Então, eu vou pesquisar, não pode, né? Será pesquisado, tal, tal. Ó, o exemplo. Sabemos que, entendemos que, observamos que, não pode, né? Neste item, não insira citações diretas, figuras, quadros e tabelas, também não pode. Tá? Fundamentação teórica é parte da atividade 2, então isso aqui a gente vai ainda falar em outros momentos, mais para frente. Mas ainda tem a metodologia, que está mais dali para frente. Não sei por que eles não mudaram ainda, eu estou passando, tá? Metodologia tem que entregar na atividade 1 também. E é para ler tudo isso aqui também. Vamos chegar lá, na metodologia. Metodologia. Onde está você? Aqui, ó. Item 5, metodologia. A metodologia se refere a todas as ações desenvolvidas no método. Método é caminho do trabalho de pesquisa. Ela é a seção na qual você deverá explicar qual o tipo de pesquisa que utilizará. No presente modelo, as pesquisas devem ser restritas à revisão bibliográfica. Então, é só revisão bibliográfica. É importante que fique claro o método de revisão bibliográfica, é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Assim, não é exploratória, não é quantitativa, não é experimental, não é sistemática, não é estudo de caso. Não utiliza hipóteses e não permite a proposição de nenhuma intervenção. A metodologia deve ser na forma de texto corrido, não em tópicos, como foi feito lá nos objetivos específicos, né? E deve conter os seguintes itens: a definição do tipo de pesquisa que irá fazer, só tem um tipo, né? Revisão bibliográfica. Os periódicos dos artigos pesquisados, por exemplo, trabalhos publicados nos últimos 10 anos, é como eles sugerem, tá? Que sejam pesquisados dos últimos 10 anos, então de 2015 para cá, para 2025, né? Pode pegar anteriormente, assim, desde que justifique a relevância, né? Às vezes tem publicação que é mais antiga, mas ela ainda é muito relevante para a área, né? Para a área de alguma área que ela especifica. Critérios de inclusão. Então, por exemplo, você vai selecionar os artigos em português ou em inglês, os artigos que possuem, que desenvolvem temas relacionados ao teu tema a ser pesquisado. E o critério de inclusão é justamente aquilo que não serve, não vai servir.
artigo de revisão, primeiras impressões, resumo e tal, ou artigos que não sejam no idioma português, artigos que não tenham relação com o tema, coisas assim.